Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Paulo Fernando Borges e eu sou docente do curso de enfermagem do Unisalesiano de Lins e agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Doutora Juliana, seja bem-vinda, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da universidade, o convite do professor Paulo e agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma honra estar aqui, principalmente para falar sobre gravidade e as intervenções do enfermeiro perante temáticas tão importantes quanto criticidade de pacientes. Eu sou enfermeira, professora, pesquisadora e empreendedora na Academia de Simulação em Saúde, uma empresa voltada ao treinamento de urgência e emergências clínicas e a formação de instrutores de simulação clínica. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e posso projetar, professor, a apresentação para vocês? Só um momento, vou colocar para que a gente possa conversar um pouco sobre deterioração clínica e manejo do enfermeiro nesse âmbito hoje. Um assunto importante quando a gente pensa em prevenção e no primeiro elo da cadeia de sobrevivência, principalmente intra-hospitalar, da American Heart Association. Qual que é o papel do enfermeiro na prevenção da deterioração? O que é a deterioração? E como a gente pode manejar isso de uma maneira assertiva para que o paciente não evolua para desfechos indesejados, principalmente parada cardiorrespiratória e, infelizmente, óbito. Então, caminhando aqui, a gente fala muito sobre o desfecho, a gente fala muito sobre o que culmina a deterioração, que é a parada cardiorrespiratória, mas muito pouco sobre como identificar os sinais de deterioração clínica, quais são esses sinais orgânicos no paciente, os principais que a gente precisa ficar atento num plantão ou em qualquer tipo de ambiente de saúde, com pacientes graves ou com aqueles pacientes com probabilidade de ficarem graves. O papo precisa ser antes da parada cardiorrespiratória. A atenção do profissional enfermeiro precisa ser antes que o desfecho se instale. É muito falado sobre o desfecho, como atender, suporte básico de vida, suporte avançado de vida, e isso é extremamente importante, porque devolve a circulação corpórea desse paciente, devolve a vida do paciente, mas a gente evita que aconteça uma situação, evitar que essa situação aconteça, é tão mais importante quando manejar essa situação, caso ela ocorra. Então, o papo tem que ser bem antes da parada cardiorrespiratória. O discurso e o manejo, ele é anterior. Por isso que a nossa frase, enquanto enfermeira, quem antecipa não sofre, e só antecipa quem tem conhecimento. Então, falamos muito pouco de prevenção. Para que tratar se podemos evitar? E como podemos evitar? Esses são os X da questão. E qual é o papel do enfermeiro nisso? Esse primeiro elo que vocês estão vendo da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar é o elo de prevenção e vigilância. E é exatamente este elo que não vem sendo discutido nas instituições educacionais, nas instituições de saúde, de cuidado de saúde, com a profundidade que o tema exige. Então, vamos lá? Juntos aqui a gente vai caminhar por nuances dessa criticidade que vão abrir seu pensamento e te mostrar uma outra perspectiva do que é ser enfermeiro, a perspectiva da prevenção. Não é à toa que esse primeiro elo da cadeia de sobrevivência é vigilância e prevenção. Isso salva a vida e treinar o enfermeiro nessa direção é fundamental. Você ser treinado para a direção do primeiro elo da cadeia de sobrevivência desde a universidade, seu curso técnico ou seu curso de graduação. Você ser treinado quando chega dentro do ambiente de saúde e você não esquecer do seu papel de educador quando você for o responsável para treinar aquela equipe que está sob sua responsabilidade. O enfermeiro é um educador nato, por si só. E se ele não tiver com essa habilidade bem desenvolvida, muitas coisas não vão caminhar coerentemente no plantão e no cuidado e vão culminar numa ausência de segurança do paciente, e isso pode ser muito deletério.
Então, pensando no primeiro elo da cadeia de sobrevivência, pensando em vigilância e prevenção, onde a deterioração clínica se encaixa nesse contexto. O corpo do paciente fala. Clinicamente, o corpo do paciente avisa. Estudos científicos atuais e internacionais já demonstram que 72 horas antes de um paciente apresentar o desfecho da parada cardiorrespiratória, o corpo já apresentou sinais clínicos fisiológicos de deterioração. Clínica / fisiológica, são sinônimos. Então, por que esses pacientes caminham para a parada cardiorrespiratória se 72 horas, 48 horas, 24 horas, no mínimo 2 a 3 horas antes da parada, haviam sinais clássicos, simples e claros? O corpo fala e a gente precisa começar a prestar atenção nesses sinais quando estivermos cuidando de pacientes e responsáveis por uma equipe que cuida de pacientes. Identificar precocemente esses sinais clínicos e memorizar os 5 sinais clínicos presentes no Score Mills. Existem tecnologias de predição clínica, variadas tecnologias, que são escalas, muitas já validadas para o português do Brasil. O Mills é uma delas, uma das mais simples e que eu particularmente acho uma das mais efetivas, apesar do Mills não ter determinados critérios que o NILS, ou NILS 2, já possui, porque ele é um pouco mais aprofundado em relação a critérios clínicos do paciente. Mas o Mills em si, ele tem critérios mais simples, mais clássicos, e de forma muito rápida e assertiva, você pode aplicar isso na sua visita à beira-leito. Você pode não, você deve aplicar isso na sua visita à beira-leito. Então, a gente começa essa conversa com a importância de pegar plantão à beira-leito. Juliana, mas eu tenho 50 pacientes na minha enfermaria. Quem está te passando o plantão, essa transição é extremamente importante para a segurança do paciente. Quem está passando o plantão para você precisa ter a rigorosidade de encaminhar você que está chegando até os leitos mais frágeis em relação ao caminho da deterioração clínica. Aquele leito que sinalizou no período da manhã que à tarde esses sinais de deterioração poderiam ou poderão se instalar. Então, visite pelo menos os leitos que você precisa priorizar durante o seu plantão. Plantão à beira-leito, se possível. Na sua visita, aplicar esses scores de alerta precoce, essas tecnologias de predição clínica, que nada mais são que escalas validadas para o português do Brasil, de fácil utilização, que você analisa critérios clínicos simples no seu paciente, soma a pontuação de cada critério e consegue observar qual é a conduta, qual é o nível de gravidade, qual é o nível de complexidade, de gravidade e criticidade desse paciente, e a conduta a ser tomada de uma maneira mais assertiva, baseada em evidência clínica, subsidiada por evidências, tanto clínicas e orgânicas do paciente, quanto evidência científica diante daquilo que você identificou precocemente. O Mills traz 5 critérios importantes, e esses 5 critérios a gente precisa memorizar enquanto líderes de plantão, enquanto líderes de equipe, enquanto líder ali da equipe de enfermagem, para que você também a treine e para que ela tenha um olhar afiado para compreender essa identificação antes que a parada cardiorrespiratória aconteça. Então, a gente chama isso de dança da deterioração. Porque se você aí me vendo agora fizer como eu vou te dizer, você nunca mais esquece o que tem que observar à beira-leito. Por que a gente tem que massificar e bater muito neste conhecimento e difundir, fomentar esse conhecimento o mais amplamente possível, como nós estamos fazendo nesse congresso maravilhoso, que vai atingir muitos locais nesse momento? Porque, infelizmente, quando este enfermeiro aprende sinais vitais, nem sempre esse aprendizado é ligado à temática da deterioração clínica. Então, isso aqui hoje é um despertar científico, tanto para aquele que ensina a temática de verificação de sinais vitais, sinais clínicos e orgânicos nos pacientes, quanto para aquele que aprende. Aquele que ensina
para que ele possa ligar valores normais e anormais e como se verifica e o que se verifica com a temática da deterioração. E aquele que aprende, para que ele possa compreender que quando ele aprendeu a verificar frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, principalmente sistólica, temperatura e outros sinais, ele não aprendeu para fazer isso no começo do plantão e apenas fazer a sua anotação. Ele aprendeu para poder fazer o que a gente chama de avaliação clínica, uma avaliação clínica profunda e assertiva, que por meio dos sinais pode indicar a deterioração fisiológica ou não. Então, a importância de quem ensina sinais vitais dentro de uma universidade para o enfermeiro. E a importância desse enfermeiro compreender que não é uma matéria simples, por mais simples que pareça, quando você é treinado para essa verificação. Quando você liga a temática da deterioração, a temática da aprendizagem dos sinais vitais, você percebe a complexidade, quais são os scores que isso pode te mostrar e a probabilidade de você salvar uma vida com mais efetividade e cientificidade do que se aprendesse sinais vitais sem ligar ao processo de deterioração fisiológica. Então, é preciso uma mudança dentro dos conteúdos programáticos das universidades para que as conversas sejam mais profundas, assertivas e para que os assuntos se interliguem e um atravessem ao outro de uma maneira que o aluno vai ser despertado e ele não apenas memorize aquele conhecimento. Na dança da deterioração, quando você chegar à beira-leito, coloque a mão na sua cabeça, em cima, céfalo-caudal, comece essa dança em cima, e você lembrará que você precisa avaliar a escala de Glasgow do paciente. Lembrando e atentando vocês que está acontecendo um erro nessa avaliação do Glasgow. A escala de coma de Glasgow foi atualizada em 2018, e muitas pessoas estão dizendo que a escala anterior está antiga e não é para ser mais usada. Isso é um erro, falando de avaliação de nível de consciência Glasgow. A escala de coma de Glasgow, pupilas, tracinho pupilas, é para casos específicos de traumas graves. Avaliação neurológica em situações específicas. Se onde você trabalha, não trabalha com pacientes, você não atende pacientes de trauma, pacientes traumatizados. E se você não foi treinado para nova escala, você pode continuar usando a escala anterior a 2018 tranquilamente. A escala de coma de Glasgow, ela não caiu a anterior por causa da atualização posterior. Então, a gente precisa também tomar cuidado como a gente interpreta as atualizações, porque a gente passa a difundir informações que não são reais. Essa escala está desatualizada, você está usando uma escala desatualizada que não pode ser utilizada mais. Isso não é uma verdade. A escala que sempre foi usada é extremamente efetiva. Agora, se você trabalha em pronto-socorros, UPAs, que recebem pacientes de trauma, você pode usar a escala de coma de Glasgow pupilas. Agora, se você não trabalha com esse tipo de paciente, não foi treinado para a nova escala, continue usando a escala de Glasgow. E ao chegar no leito, se você observar qualquer tipo de alteração no paciente, comece pelo Glasgow, mesmo porque Glasgow 8, preste atenção, monte a bandeja de intubação. É como diz a nossa canção, para que você memorize e nunca mais esqueça. Glasgow 8, preste atenção, monte a bandeja de intubação, ele está rebaixado e não vai respirar. Tenha atitude para o bicho não pegar. Aquele que antecipa nunca vai sofrer. Aquele que estuda tem todo o poder. Vem para a enfermagem, é Real Madrid. Se faz a diferença, o seu time está aqui. Então, Glasgow 8, preste atenção, monte a bandeja de intubação. Você não precisa deixar o paciente evoluir para Glasgow 8. Por isso que a gente começa por esse nível de consciência. A primeira coisa, comece com o Glasgow. A segunda coisa, desça para a frequência respiratória. Esse paciente está bradipneico, esse paciente está taquipneico, esse paciente está agônico, peixinho fora d'água. Quanto é a frequência respiratória desse paciente em 1 minuto? Esse paciente satura quanto?
Até 92, você pode instalar um catéter a 5 litros nesse paciente. Abaixo de 92, ele vai precisar de uma máscara de reservatório de 10 a 15 litros. Juliana, mas o oxigênio é prescrição médica? Com certeza. Mas atenda o paciente na queda da saturação e busque seu médico assistente. E não busque seu médico assistente para discutir o caso clínico, para depois atender esse paciente na necessidade de oxigênio-terapia. Então, verificou Glasgow? Desça nessa dança para a frequência respiratória. Desça nessa dança para a frequência cardíaca e verifique o quanto de batimento esse paciente tem. Monitore esse paciente no monitor cardíaco, oxímetro de pulso. Ou verifique o pulso radial desse paciente, que se tiver filiforme, com a pressão sistólica baixa ou com a PAM abaixo de 65, esse pulso praticamente não vai ser perceptível. Na falta de um pulso cheio, pulsando firme, você já vai perceber um possível sinal tardio de choque, que é essa queda de pressão. E esse pulso está bradicárdico, está taquicárdico, antes do paciente chocar, o pulso sobe para depois a pressão descer. Então, o aumento dessa frequência cardíaca é um valor nessa dança da deterioração extremamente importante. Desça, faça essa dança em você. Verifique o Glasgow, verifique a frequência respiratória, verifique a frequência cardíaca, verifique a pressão sistólica, se a pressão sistólica está abaixo de 90, e verifique a temperatura. Se você fizer em você essa dança da deterioração, isso pode parecer besteira, mas a partir do momento que você tem 30, 40, 50 pacientes numa enfermaria, lembrar dos sinais que você precisa verificar, que são os sinais do Mills, que é essa escala de alerta precoce, que lá na frente, aqui nos slides, a gente vai te mostrar a pontuação dessa deterioração, mas se você não tiver o Mills, verificando essa dança da deterioração, Glasgow, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão sistólica, temperatura, você já consegue ter a noção pelo que são parâmetros normais e quais são as anormalidades que esse paciente tem para compreender que ele está em deterioração clínica e poder tomar condutas mais assertivas para que não culmine num desfecho indesejado, que é a parada cardiorrespiratória. Então, dance na sua memória a dança da deterioração, e muitos pacientes vão ser salvos nessas enfermarias, unidades de pronto atendimento e até na sua UBS, caso a deterioração esteja acontecendo. Até na atenção primária, isso é importante, o paciente pode deteriorar em qualquer tipo de nível de atendimento de saúde que ele esteja. Aprenda a verificar esse Glasgow e dominar essa escala, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão sistólica e temperatura. Fez isso em você, nunca mais você vai esquecer, nunca mais a deterioração clínica vai te pegar de surpresa e pegar o seu paciente de surpresa. Essa é a escala de alerta precoce, o Mills, e ela tem, se você observar a coluna do meio, 0, é o que nós, digamos que seja a normalidade esperada. Na coluna azul existem os critérios que nós acabamos de falar nessa dança da memorização da deterioração clínica. Pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar e nível de consciência. Só não está na ordem. Olha como é mais fácil memorizar de cima para baixo. Você nunca mais vai esquecer. Se você tiver esse Mills, essa escala, ou outras escalas de alerta precoce, além de você entender quais são os sinais e o que está normal ou não, normal ou anormal nesses valores, você vai conseguir dar uma pontuação, que a gente chama de score, para esses valores. E essa pontuação conduz com cientificidade a sua conduta de enfermeiro. Então, tudo que está do 1, 2 e 3, tanto para a direita, do 1, 2 e 3, quanto para a esquerda da escala, você tem anormalidades. Uma pressão arterial menor ou igual a 70, esse paciente na pressão ganharia 3 pontos. Uma frequência respiratória menor que 8, ele ganharia 3 pontos para a frequência respiratória. Um nível de consciência confuso, ele ganharia 1 ponto para o nível de consciência. Então, verifique cada critério do Mills e observe na coluna o quanto aquele valor clínico que o seu paciente está, de frequência respiratória, de pressão arterial sistólica, de nível de consciência, de frequência cardíaca, de pressão sistólica, onde ele se encaixa nesta tabela? Qual é a pontuação?
some o critério, some a pontuação de cada item, e você vai ter um score que, se for 3, já é um alerta para atendimento, que a gente vai explicar um pouquinho agora, um pouquinho mais para frente nessa apresentação. E se for 5, possivelmente a vaga da unidade de terapia intensiva já tem que ser solicitada pelo médico assistente, e esse paciente tem que ser atendido com urgência, porque de 3 a 5 no MILS, a probabilidade desse paciente parar é muito grande. Então, gente, por que paradas cardiorrespiratórias estão acontecendo, que parecem abruptas, né? Aquela história que, parou. Isso geralmente não acontece. A gente já disse lá atrás que 72 horas antes, o paciente começa a apresentar sinais de deterioração, e o MILS é uma probabilidade, é uma potencialidade, é uma ferramenta importante que você tem para poder implantar dentro do seu hospital, do seu plantão, do seu setor, da sua unidade de pronto atendimento, até da sua UBS, na sua avaliação clínica, porque a avaliação primária é extremamente importante, o nível primário é extremamente importante, e esse assunto é transversal para onde quer que você atenda paciente, do extra-hospitalar para o intra-hospitalar, mas principalmente dentro de uma enfermaria, em que você quer prevenir para que esse paciente não precise ser internado, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva. Realizar essa avaliação é extremamente importante. É muito simples, é muito assertivo e, infelizmente, não é uma conduta difundida e aplicada como deveria nos setores de saúde. Trocando em miúdos, né, a deterioração, cientificamente falando, é um estado de descompensação clínica. O organismo do paciente está descompensado. E isso reflete num desequilíbrio na instabilidade hemodinâmica desse paciente. Hemo vem de sangue, dinâmica vem de trabalho. Então, reflete numa frequência cardíaca alterada, numa pressão sistólica alterada, vai culminar na diminuição do nível de consciência, na diminuição da diurese, na queda da temperatura. Então, esse desequilíbrio, essa descompensação orgânica, refletida por sinais clínicos agudos, é a deterioração clínica. Você consegue hoje fazer a visita e lembrar da dança da deterioração? Lembrar que você tem que começar pelo Glasgow, verificar a frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão sistólica, temperatura? Procure saber sobre o MILS, compreenda a interpretação dessa escala poderosa, dessa escala de alerta precoce, o próprio nome já diz, ela alerta precocemente sinais de deterioração clínica, para que você não tenha um paciente caminhando para a parada cardiorrespiratória. A importância dessa temática, a importância dessa conduta e a importância do primeiro elo da cadeia intra-hospitalar de atendimento da American Heart Association é tão fundamental e tão pouco difundida que dá medo nos ambientes de saúde. Mas é por isso que nós estamos aqui, e é importante fomentar esse tipo de discussão que, de fato, desperta para enfermeiros com asas extremamente afiadas no contexto do cuidado e da segurança do paciente. Há outras escalas, muitas escalas na literatura, também já validadas para o português do Brasil, que alertam precocemente sinais de deterioração, como o MILS. Nós também temos o NILS 2, que é um upgrade do NILS, o PILS, que é uma escala própria para criança, o MILS com esse W no meio, que é uma escala própria para gestante, uma escala de deterioração obstétrica, o SOFA e o Quick SOFA, que são escalas de deterioração muito usadas para pacientes sépticos, principalmente depois das mudanças, as atualizações de 2021 para cuidado de sepse, principalmente intra-hospitalar, indicou-se a utilização do Quick SOFA, que verifica nível de consciência, frequência respiratória e pressão sistólica. O Quick SOFA, esses 3 itens, já demonstram para você se esse paciente está deteriorando ou não. E se um desses itens do Quick SOFA, por exemplo, já estiver alterado, você já pode começar condutas clínicas de cuidado e prevenção de deterioração nesse paciente. Então, procure saber sobre essas escalas. Já tem também escalas para o pré-hospitalar e já tem escalas para pacientes psiquiátricos. Então, a ciência, enquanto nós estamos aqui falando, muitos artigos internacionais já estão sendo publicados sobre isso, nacionais também, e a cada momento o número de evidência cresce, se atualiza, e você, enfermeiro, precisa estar também
atualizado e com esse conhecimento emergindo, fresco, para que você possa tomar condutas mais assertivas com o paciente, também crescer enquanto enfermeiro e manter a segurança daqueles pelos quais você é responsável pela assistência. Houve um estudo realizado em 2018, um estudo científico australiano, o título dele em português é Deterioração Clínica de Pacientes em Enfermarias. Estudou-se a deterioração clínica desse paciente nas enfermarias, muitos pacientes, foi uma amostra gigante, um estudo muito bem delineado, e observou-se qual era a conduta, principalmente da enfermagem, em relação a pacientes que deterioraram neste caminho, que tiveram o organismo descompensado com sinais clínicos agudos aparecendo clinicamente nesse paciente, que é a definição de deterioração clínica. O que esse estudo culminou de resultados e por que ele nos faz passar uma vergonha, de certa forma? Eu fiquei bastante incomodada com os resultados desse estudo, particularmente, e o que ele demonstra de importância. Olhem isso, acompanhem comigo. A dificuldade em reconhecer a deterioração clínica ficou evidente, mesmo quando são feitas anotações apropriadas nos prontuários. Então, olha, dificuldade em reconhecer a deterioração. Todos os enfermeiros, a equipe de enfermagem australiana ali cuidando desse estudo clínico randomizado, extremamente bem delineado. Houveram os sinais de deterioração e a enfermagem não conseguiu perceber. Passou batido, passou despercebido. Por quê? Até em nível internacional, gente. A gente não está falando de uma realidade brasileira aqui nesse estudo. Olha que importante, olha como essa discussão é mundial. Não está claro se os enfermeiros não reconheceram a deterioração clínica porque não interpretaram corretamente os sinais, quer dizer, estavam à frente de um sinal de deterioração, mas não conseguiram interpretar que aquilo era um sinal de deterioração, ou se tomaram a decisão consciente de não elevar o nível de cuidado. E este ponto em si é preocupante. Como você percebe um sinal de deterioração e toma a decisão consciente de não elevar teu nível de cuidado perante algo que pode levar o paciente a parar? Ou ainda, se não prestaram atenção no momento do evento, nem perceberam. Qualquer que seja a razão, o que diz a conclusão desse estudo australiano? Justifica-se um estudo de como os enfermeiros vêm tomando decisões após registrar os sinais de deterioração clínica. Registrou um sinal, conseguiu perceber? Você está tendo possibilidade de tomar uma decisão clínica frente à instabilidade de um paciente ficando grave? É isso que ele espera de você. E do papel dos fatores humanos nesse reconhecimento tardio. O que está acontecendo com essa enfermagem, né, até em nível internacional, neste papel humano, que o nosso reconhecimento está sendo tardio e as condutas não estão sendo efetivas diante da deterioração? Isso para maximizar os benefícios de qualquer estratégia adotada nesse cuidado frente à deterioração. Então, vocês compreenderam o que esse estudo trouxe? Trocando em miúdos isso, descomplicando o complicado, será que os enfermeiros, segundo o estudo australiano, não reconheceram a deterioração porque não interpretaram corretamente os sinais? Você tem uma queda do Glasgow, o enfermeiro não conseguiu interpretar essa queda do Glasgow a tempo. Você tem um aumento da frequência respiratória, uma diminuição ou aumento da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão sistólica, uma diminuição da temperatura. Esses sinais não foram interpretados e ligados a uma possível deterioração. Será que eles perceberam os sinais, mas não elevaram o nível de cuidado, não fizeram uma conduta clínica assertiva no tipo de cuidado que lhe cabe, dentro da sua assistência, dentro da sua competência? Ou eles nem prestaram atenção, aquilo passou batido por diversos motivos. Então, independente qual seja a causa aqui, mostra a importância desse tema, o quanto isso não está sendo discutido, o porquê se precisa discutir, o porquê você precisa compreender essa dança dos sinais clínicos da deterioração, avaliar esse paciente à beira do leito, e o quanto a nossa burocracia e outros papéis que nós estamos assumindo estão engolindo a nossa avaliação clínica à beira do leito, que é a ferramenta mais poderosa que o enfermeiro tem. Isso associado ao seu conhecimento.
Então, eu já sei identificar a deterioração, eu compreendi que eu preciso verificar o nível de consciência, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão sistólica, a temperatura. Eu compreendi que eu tenho escalas de alerta precoce que, além de verificar os critérios, me pontua os critérios e, a depender quanto maior o score, maior a gravidade do paciente, maior a necessidade até de levá-lo para unidades mais especializadas, como a unidade de terapia intensiva. Mas o que fazer diante desse paciente, né? O médico assistente não está ali ainda, não tem vaga pedida para UTI, eu verifiquei uma queda do Glasgow, um aumento da frequência respiratória, uma diminuição da pressão sistólica, uma queda da temperatura, imediatamente pode ser feito e deve ser feito o quê? Existe um menecômeno que a gente precisa compreender das 3 letras do atendimento, muito, como que eu posso dizer, estabelecido pela American Heart Association, que é o M para monitorização e oxímetro de pulso, o O de oxigênio, o V de veia, e ainda você pode acrescentar para pacientes com indícios, né, dor precordial, o E de eletrocardiograma, e esse E também pode significar, deve significar exame clínico. Acrescentar um E aí no MOVE, nessas letras, nesses acrônimos, para que a gente lembre o que fazer no paciente. Hoje eu te disse aqui uma maneira fácil de você lembrar o que ver no paciente. E agora nós estamos te passando acrônimos simples que salvam vidas para que você lembre o que fazer diante do que você viu. Então, você viu queda do Glasgow, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão sistólica, diminuição da temperatura, e você vai imediatamente subir a cabeceira desse paciente, se ele não for um paciente de trauma, você vai monitorar com monitor cardíaco, oxímetro de pulso. Se esse paciente estiver saturando 92 até 92, instalar um catéter de O2 a 5 litros. Se estiver abaixo de 92, você já pode pegar sua máscara de reservatório, conectar o copo de oxigênio, colocar máscara nesse paciente, aspirar nariz e boca, vias aéreas superiores, caso esse paciente esteja com excesso de secreção, que obstrui as vias aéreas, não deixam as vias aéreas pérvias e traduz em uma ventilação inadequada, uma queda de saturação, uma hipoxemia e consequente queda do Glasgow. Você vai fazer o Glasgow desse paciente. Você vai funcionar um acesso venoso, porque se ele caminhar para o desfecho indesejado da parada, vai ser necessário fazer epinefrina, né, barra adrenalina, que são sinônimos, na veia. Caso você não tenha acesso intraósseo, geralmente é endovenoso o utilizado, é o mais comum, então como é que está o acesso periférico desse paciente que tem sinais clínicos de deterioração? Ele parou sem acesso por quê? A pergunta que não quer calar. Então, MOVE. Nunca você deve esquecer do MOVE, porque ele é cabível para um paciente que acabou de chegar no PS. Não tem como esse paciente chegar na sala de emergência e você ficar esperando alguém te pedir para tomar conduta. Ele deteriorando ou não. Coloque esse paciente no leito, monitore esse paciente, observe a frequência cardíaca, a saturação no monitor, observe se aquelas curvas estão bonitas, as curvas pressóricas no monitor, a curva de saturação no monitor. Observe a frequência respiratória desse paciente, colete uma gasometria, ele precisa de oxigênio-terapia ou não, ele veio com punção venosa, o seu serviço troca essa punção que veio de outro serviço, de um serviço externo, ou não, se não trocar, essa veia está fluida, pérvia. Você, se precisar fazer qualquer tipo de medicação nesse acesso venoso periférico, você tem um acesso venoso periférico bom, fluido, para que você possa realizar qualquer tipo de medicação necessária para esse paciente. Você levantou o decúbito desse paciente. São condições simples e atitudes que já podem ser tomadas e devem ser tomadas em sequência. E esse paciente vai sendo bem atendido e o pacote vai sendo feito e você vai evitando desfechos indesejáveis. Principalmente a parada que a gente tanto está falando aqui e que a gente tanto quer evitar. Então, resumindo aqui para que vocês não esqueçam mais, possam despertar, discutir isso. Se você é professor, discutir isso com os seus alunos. Se você é um futuro enfermeiro,
já formar com essa condição de discurso clínico apropriado, sabendo os sinais da deterioração e o mínimo a se fazer de pacote básico que salva a vida, é um mínimo que salva a vida diante desses sinais, que não anda sendo feito com assertividade, isso é o que mais assusta. Se você já é enfermeiro, líder de equipe, levar esse conhecimento e treinar a sua equipe, isso não pode morrer aqui. O conhecimento precisa ser disseminado e difundido. Então, identificar precocemente, identifica a dança da deterioração e implante qualquer... Nós mostramos para você vários tipos de scores, MILS, NILS, NILS 2 é criança, PILS é grávida, o MILS com o W, já tem escalas para pacientes psiquiátricos, já tem escalas para pré-hospitalar. Qual é o tipo de paciente que você cuida? Que tipo de escala você pode implantar? Numa enfermaria, eu implantaria o MILS, com certeza absoluta. É rápido, é simples. Eu implantaria, no mínimo, o Quick SOFA, com 3 critérios rápidos para você perceber se esse paciente tem sinais de deterioração. Então, identifique precocemente, mensure com algum tipo de dispositivo de alerta precoce, com alguma tecnologia de alerta precoce, que são as escalas. Aplique o MOV, monitor, oxigênio, veia, eletro, eletrocardiograma, trace um eletro. Exame clínico, exame clínico, analise esse paciente, inspecione esse paciente, ausculte esse paciente, para tomar outras condutas clínicas, de subir a cabeceira, aspirar o paciente, preparar o material de intubação, a depender do Glasgow e do desconforto respiratório e da quantidade de secreção e da ausculta com murmúrio vesicular ou ruídos adventícios presentes, coletar uma gasometria, interpretar essa gasometria e não ser apenas menino de recado que coleta e leva a papeleta para o médico assistente. Tem acidose? Tem hipoxemia? Quanto que está de bicarbonato? Quanto que está de O2? Quanto que está de pH? Comunicar ao médico assistente e ter um discurso clínico plausível. Quantas vezes eu vi um enfermeiro chamando o médico e dizendo, avalie o leito tal que está passando mal. O que é passar mal cientificamente, pelo amor de Deus? Nós temos que ter profundidade de discurso clínico. Paciente do leito tal, com Glasgow 8, preparei o material de intubação, levantei a cabeceira, tanto de frequência respiratória, deixamos uma máscara de reservatório já ao lado. Puncionei uma veia, está pérvia, caso precise fazer medicação. Já tinha pedido de gasometria, coletei a gasometria, levantei a cabeceira, aspirei esse paciente, monitorei com monitor cardíaco, oxímetro de pulso, Glasgow tanto, MILS tanto. É necessária a sua avaliação. Isso é um discurso profundo e simples ao mesmo tempo. Diferente de chamar um outro profissional importante para a conduta, continuação da conduta clínica do paciente, o médico, por exemplo, e dizer que o paciente está passando mal. Isso é uma vergonha. A gente precisa ter capacidade de discurso clínico baseado em evidência. O MILS te dá isso. Uma coisa é você chegar ali para o médico assistente, para o outro enfermeiro na passagem de plantão e dizer que esse paciente está com MILS 3 e 4 e que a conduta do MOV foi X conduta, ou outros tipos de conduta clínica que você pôde tomar naquele momento assistencial que lhe cabe. Outra coisa é dizer, olha, esse paciente está grave, passando mal, com que critério? Aí que entra a importância de trazer cientificidade para o teu cuidado por meio das escalas de alerta precoce. Ela subsidia o teu discurso clínico para conversar com qualquer tipo de profissional e poder subsidiar qualquer tipo de conduta. Não é a Juliana dizendo que o paciente está deteriorando, é o MILS, é a ciência dizendo que o paciente está deteriorando. Continuar as condutas, porque o médico possivelmente, a depender do estado clínico desse paciente, vai optar em intubar esse paciente preventivamente, vai ventilar esse paciente mecanicamente, vai solicitar uma outra gasometria e outras condutas serão tomadas. Então, continue essas condutas e vigie e aplique uma boa passagem de plantão. Existe uma ferramenta chamada SBAR, de passagem de plantão, que você mostra no S ali, da letra, né? É um outro acrônimo. Qual que é a situação, qual que é o diagnóstico do paciente. E depois, o que aconteceu com aquele paciente naquele dia,
quanto estão os sinais, qual que é o estado clínico, quais são as comorbidades, a história clínica que esse paciente já tem. Depois, o que foi feito e depois o que falta fazer. Se você seguir a ferramenta SBAR, você consegue passar uma passagem de plantão mais assertiva, mas nós geralmente não treinamos passar plantões nas universidades. O primeiro plantão que você passa, às vezes, já é na vida real, e sai aquela catástrofe. Então, treine passar plantão. Se você já está indo já para os seus estágios de último período, treine passar plantão. Não fica desesperado para sair do teu estágio. Fique até a passagem de plantão. Treine passar plantão. Observe como colaboradores, enfermeiros mais experientes de carreira, que já passam um plantão há muito tempo, estão passando esse plantão. Como você poderia melhorar essa conduta e tornar essa conduta mais assertiva? Porque a sua passagem para o outro que está chegando antecipa a conduta do outro. Se eu já passo plantão dizendo que Maria, José e Antônio estão com 1000 acima de 3, é em Maria, José e Antônio que a próxima pessoa que está transitando, né, pegando essa transição de plantão, vai se atentar. Não que o cuidado clínico dos outros não seja necessário, mas é claro que a gente vai atender aqueles que clinicamente gritam primeiro. Então, olha a importância destas condutas para a segurança do paciente. Eu achei essa atitude desse hospital fantástica. Olha que simples, eles pegaram o crachá. Tanta coisa pendurada na gente que não serve para nada, né? Eles penduraram aí no crachá, no caso é o NILS, e não o MILS, e eles colocaram, ó, se o NILS, atrás tem a escalinha do crachá. E eles colocaram de 0 a 2, olha o verde, que não tem risco, o amarelo, mais ou menos, o laranja está numa ameaça, e o vermelho é corre. Como se fosse um semáforo. Aí, né? Com algumas cores a mais e a complexidade da gravidade. Então, ali no cartãozinho, ó, olha que conduta simples para o hospital fazer, para o enfermeiro fazer para a sua equipe, para poder, de acordo com o valor do score da escala de alerta precoce, deu tanto, minha conduta é tanto, deu X, minha conduta é tanto. Simples e extremamente assertivo. E agora, para vocês não esquecerem mais, mesmo porque a música faz com que a memória seja retida por mais tempo, vamos verificar esse MOV, esse monitor oxigênio veia, no paciente Heitor, que está deteriorando na nossa balada aqui. Essa música é uma paródia em cima da música A Flor e o Beija-Flor. Você pode estar estranhando, né, esse tipo de apresentação, mas nós ensinamos baseados em paródias, em músicas, até porque ensinar e aprender pode ser leve e divertido, e isso vai te despertar e despertar a tua memória de uma maneira mais assertiva e profunda. Se eu não me engano, é Henrique Juliano, A Flor e o Beija-Flor, e é a história da deterioração do paciente Heitor. Vamos ver como é que é isso? Diz assim, ó. Essa é uma velha história daquele plantão terror que eu enfrento com pavor numa noite fria de outono, fazendo a minha anotação com as canetas multicor. Anoto a piada, Heitor, fico de olho no seu monitor e de repente Glasgow tá ruim, já tá confuso olhando para mim, o coração dispara, meu senhor. Merece logo um monitor e todo o meu amor. Respiração dele já piorou. Peixinho fora d'água, oh, faz move demais. Faz move pra nós. Coloca logo o monitor. O2 na máscara, por favor. A veia tá fluindo lindo. Eu antecipo e vou seguindo. Respiração dele já piorou. Agônico. Peixinho fora d'água, oh, faz move demais, monitor oxigênio veia, faz move para o Heitor, não é nem para nós. Coloca logo o monitor, O2 na máscara, por favor, a veia está fluindo lindo, eu antecipo e vou seguindo, e é isso que eu quero que você que está me ouvindo agora faça enquanto enfermeiro. Quem antecipa não sofre, e só antecipa quem está com as asas afiadas de conhecimento. Você não é qualquer enfermeiro. Você não está na linha do medíocre, do mediano, da mediocridade. Você precisa estudar mais do que as pessoas estudam. E não é para concorrer com o outro, é para poder se elevar acima de si mesmo. É pelo qual a gente está se formando, que é o paciente.
é brigar pelo paciente. Essa briga pelo paciente, ela se perdeu em algum momento no ensino, na área da saúde. É aquele enfermeiro, aquele cara, aquela menina que briga pelo paciente até o fim e só perde o paciente quando algo maior no universo decidiu que é hora dele não permanecer mais ali. Saia com esse brilho no olho daqui, essa vontade de fazer a diferença e estudar suficientemente a ponto de conseguir fazer essa diferença. Nós somos a Academia de Simulação e Saúde. Siga aí, @Prof. Juliana Garcia, conheça o SME, nosso programa de formação de instrutores de simulação clínica. Eu agradeço muitíssimo a presença, a atenção e a escuta, né, amorosa de todos vocês que estão me ouvindo. Agradeço à universidade por essa oportunidade de disseminar conhecimento, principalmente sobre uma temática que pode salvar vidas. Eu vou retirar aqui os slides agora, só um momento, para a apresentação. Professor? Muito obrigado, Ju. Eu gostaria de agradecer, né, a doutora Juliana por essa linda apresentação. Professora, se puder finalizar a apresentação, por favor. Ah, me desculpa. Compartilhar a tela. Então, a doutora Juliana trouxe uma temática linda que faz parte do nosso dia a dia, deveria fazer parte do dia a dia do enfermeiro clínico, não é verdade? E assim, a exploração desse conteúdo foi de uma forma tão leve, tão gostosa, que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e de agradecer, professora, parabenizar a doutora Juliana por toda essa condução. E, na verdade, doutora, não seria nenhuma pergunta. Eu gostaria que a doutora deixasse uma fala para os alunos. A nossa maior dificuldade enquanto docente, e a maioria dos alunos, dos participantes deste evento, são alunos de instituição de ensino superior, né, que estão finalizando ou estão iniciando a graduação, mas a fala sempre é a mesma. Professor, é tão bonito, a gente aprende tanta coisa bacana, né, tantas possibilidades, e o meu sonho é ser enfermeiro de cuidados críticos, mas aí eu vou para o campo e encontro um mar de dificuldades, né? Tanta coisa para dificultar, a gente colocar aquilo que a gente aprendeu em prática, né? Ou tanta divergência daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vê acontecendo lá na ponta. Uhum. Então, doutora, qual que seria a sua mensagem para um aluno que está saindo da universidade com todos esses sonhos, né, com toda essa garra, e quando ele chega lá na prática, ele encontra tantas dificuldades e que vem aquele desejo, acho que isso não é para mim, né? Então, qual mensagem a doutora deixaria para esses alunos? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você, aluno, né, e eu já fui aluna, sou ainda aluna em muitos aspectos, e sei que a gente tem o coração cheio de sonhos, principalmente quando a gente está ingressando pela primeira vez naquilo que a gente estudou tanto tempo para ser. São tantos sonhos de verdade, tantas expectativas, e como o professor disse, quando a gente se depara com a realidade é muito nua e muito crua, e às vezes muito diferente daquilo que a nossa expectativa espera. Então, a primeira coisa que você tem que entender, e pode parecer nesse momento muito impactante o que eu vou dizer, mas vai ser importante para você, para a vida, porque eu gostaria que tivessem dito para mim, é que enfermagem e saúde no Brasil é um prato que se come frio. Não vá com sede ao pote, querendo abocanhar de uma vez e mostrar tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, e querer mudar uma realidade de imediato, de uma vez só. Marias não chegam chegando no plantão. Joãos não chegam chegando no plantão. A gente chega, observa o contexto, se apropria do contexto, afia as asas e muda o contexto aos poucos. Se você agir dessa forma, você nunca vai se frustrar. E aos poucos, pegando cada pedra no caminho, ao invés de se desmotivar com essas pedras, você vai utilizando essas pedras para construir pontes e não muros dentro da sua profissão. Um segundo conselho é: afie as suas asas. Quem tem asa afiada voa mais alto e não fica ciscando baixo. Como a gente disse aqui, você não nasceu para ser mediano. Então, afie as suas asas. E um terceiro conselho é: tá difícil? Afia ainda mais.
O ser humano tem uma tendência de, quando ele desmotiva a qualidade, ele desce. Ele desmotiva mais um pouco, ele desce. Até o ombro vai caindo. E o contrário deve acontecer. Você está num ambiente inóspito de serviço, você tem que afiar a asa ainda mais e preparar muito a sua mentalidade, o teu mindset de enfermeiro, para compreender que quanto mais tua asa estiver afiada, mais você está preparado para girar as maçanetas certas e abrir portas e portais incríveis na enfermagem. Então, meninos, estudem. Estudem muito, porque quem tem preparo não precisa de boa sorte. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso lá atrás. Acho que é isso, professor. Muito obrigado, doutora Juliana. Então, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, e eu tenho certeza que esse momento ele será de grande valia aos participantes e que agregará muito, né, em suas vidas pessoais, também profissionais. Em nome do Unisalesiano, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.